E aí pessoal, tudo jóia? Professor Crisólogo de novo aí. Vamos estar falando de algumas coisas, de algumas atualidades. Tem vários temas legais. Você que já foi meu aluno, eu vou postar no YouTube e depois eu vou, durante a semana, postando nas outras mídias sociais minhas. No Facebook, no TikTok, no Instagram. Acompanha aí, segue, comenta, vai ser muito legal. Falou, meu povo! Muito bem, pessoal, olha só. Vou começar falando desse assunto que está bombando aí nas mídias sociais, no Twitter, entendeu? Que é sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas eu não vou ficar falando daquilo que todo mundo já está falando, entendeu? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o contexto lá e depois vou falar sobre o impacto disso sobre o Brasil, que eu acho que é o mais importante, é isso que nos interessa nesse momento. A questão da Ucrânia e da Rússia é uma questão que vem lá do passado, ainda do período da Guerra Fria, do período da ex-União Soviética. A Ucrânia pertenceu à União Soviética e, querendo ou não, eles têm laços. No leste da Ucrânia, parte da população é de descendência russa. Em cima disso, desses argumentos, que o Putin invadiu. Bom, agora tem um outro detalhe importante. Aquela questão do Putin avisar sobre a OTAN, da aproximação da Ucrânia com a OTAN, é porque ali vários países próximos à Rússia e também vizinhos da Ucrânia já se aliaram com a OTAN. Vou dar um exemplo. A Letônia, a Lituânia e a Estônia, eles são aliados da OTAN. Então já tem uma conexão. Por isso que o Biden falou, olha, nós não vamos atacar porque ele não atacou nenhum país aliado nosso. De fato, a Ucrânia não pertence ainda à OTAN. Pois bem, quais são as consequências desta invasão? Desde a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos um conflito como este. Por quê? Porque nós tivemos vários conflitos, tivemos na Sérvia, tivemos no Iraque, mas não tivemos envolvendo uma potência militar tão grande como a Rússia e conflitando com interesses americanos, né, e europeus. Isso é um problema para nós brasileiros. E aqui nós entramos numa outra questão. Nós nos envolvemos mais nesse conflito do que deveríamos. Por que isso? Porque o nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele tinha agendado uma viagem à Rússia desde o ano passado, entende? E essa viagem ele fez há 15 dias atrás. Então ele esteve lá, dando um apoio para o Putin, né? Foi visitá-lo e tudo mais. Agora, o governo brasileiro está com dificuldade de emitir um parecer se declarando completamente contra a guerra. E nesse momento, o Brasil está sendo cobrado nesse sentido. Os impactos da guerra nós vamos sentir nos próximos dias. Mais rapidamente, quais? O petróleo, o preço do petróleo, entende? E a oscilação do dólar. Gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Compartilha ele aí com seus amigos, curte, entendeu? Se inscreva no nosso canal do YouTube e dá uma força aí para esse professor que está se aventurando aí nas mídias sociais. Um tema que eu gosto muito e que eu trato também com meus alunos, sempre que eu tenho uma oportunidade, sempre que tem uma brechinha, sempre que um conteúdo encaixa, tem a ver com o momento que nós vivemos e tem a ver com o conceito de felicidade. Eu gosto muito do filósofo Clóvis de Barros, quando ele fala assim que a felicidade é o instante em que você vive, este instante que você está vivendo, tornar este momento feliz. Por que eu trabalho isso com os meus alunos, esse conceito de felicidade? Porque nós vivemos agora, o século XXI, é um século meio de pessoas infelizes. E, além de infelizes, pessoas invejosas. E eu explico, antes que você fique chateado comigo.
É porque assim, nós vivemos muito em função das mídias sociais. E parte das mídias sociais, elas terminam por permitir que você poste lá sempre coisas boas, sempre sucesso, sempre realizações. Eu falo principalmente do Instagram, que é um local em que nós compartilhamos sempre as coisas de sucesso, essa coisa toda. E onde está o problema aí? Termina que parte dos jovens para os quais eu falo, eles se alimentam muito dessas mídias sociais. E eles terminam vivenciando, olhando sempre o sucesso, sempre a felicidade do outro. E quando ele compara isso com a vida dele, ele se frustra. Porque a vida dele é a vida real. A vida das mídias sociais é uma vida editada, é uma vida com filtro, é um sucesso com filtro, entende? E esses jovens, então, às vezes, têm crescido muito infelizes nesse sentido, porque se alimentam da felicidade que está através de um like, de uma curtida, de um comentário de alguém. Então, e eu quero dizer que, infelizmente ou felizmente, na vida real, a felicidade são momentos, são situações momentâneas, um instante que vale a pena ser vivido. Portanto, nós temos momentos felizes, nós não temos felicidade plena, nós temos momentos felizes. E aprender a viver intensamente esse momento. Para muitos não vai fazer sentido a referência, mas eu gosto muito de uma frase da música do Gonzaguinha, de um cantor brasileiro, que diz assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, amar a certeza de ser um eterno aprendiz. Aprenda todos os dias e viva os momentos, os pequenos momentos felizes no seu dia a dia. Muito obrigado. Se gostou desse vídeo, dá um like aí, curte, compartilha. Olha só, o tema de hoje é um tema também que eu curto muito e que eu também trabalho com meus alunos quando eu tenho uma oportunidade de fazer uma introdução numa aula, quando um tema bate com isso, que aí eu utilizo uma frase para a gente começar a falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto legal. Eu utilizo uma frase de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase muito bonita que diz assim: a vida é isto, viver se equilibrando entre escolhas e consequências. Olha que bonito. A vida é isto, viver se equilibrando entre escolhas e consequências. O que eu trabalho nessa perspectiva? Eu apresento para a minha comunidade, para os meus alunos, que a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Numa linguagem mais simples, mais popular, e eu aprendi isso com minha mãe, que me repetia, que também é um texto bíblico, que diz assim, não esse, né, mas é a ideia do planta-colhe. Ou, como ela me dizia, quem planta vento, colhe tempestade. E esse é um ensinamento que eu trouxe para a minha vida e que eu levo para os meus alunos também. E quero compartilhar contigo hoje, entende? É a ideia de escolhas e consequências. Não existe nenhuma escolha que você faça na vida que não tenha consequências, boas ou ruins. Eu chamo isso também, e a Bíblia nesse sentido também contribui, que é o planta-colhe. Planta-colhe. Quem planta coisas boas, quem planta boas amizades, quem planta bons relacionamentos, que o pessoal da área de RH vai chamar de network, quem planta bons relacionamentos, colhe isto. Isso não quer dizer que a vida não possa lhe apresentar surpresas, que a vida não possa lhe apresentar situações complicadas. Mas significa que se você for um cara gente boa, uma pessoa gente boa, se você viver a vida, entendeu? Trabalhando para fazer coisas boas, para conviver bem, se você for uma pessoa do bem, se você for uma pessoa que
que conecta e que busca fazer pontes, não criar barreiras, não criar muros, com certeza o seu entorno será melhor. Então, como diria Jean-Paul Sartre, a vida é isto, se equilibrar entre escolhas e consequências. Toda escolha trará consequências, boas ou ruins. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, dá um like. E hoje eu trago também um ensinamento bem legal, que é um ensinamento que eu levo comigo, que eu compartilho também com as pessoas que me cercam. É de não é um pensador, né, mas é um pacifista indiano, que você com certeza conhece, que é o Gandhi, Mahatma Gandhi. E tem uma frase dele que eu acho linda, entende? E ele diz assim: seja a mudança que você quer no mundo. E na maioria das vezes a gente não entende muito bem o que ele quer dizer, mas eu vou explicar para vocês, e eu acredito muito nisso. Nós vivemos num mundo em que, na maioria das vezes, o problema é sempre o outro. O problema é sempre o outro. É sempre o outro que precisa mudar. O que o Gandhi está falando é que se você quer que o mundo mude, você precisa mudar. A mudança que nós queremos não é de lá para cá, do outro para mim. Normalmente, nós queremos sempre que o outro mude. Isso serve para os relacionamentos, isso serve para a convivência, isso serve no seu trabalho. Ok. O que Mahatma Gandhi está dizendo, e ele acreditava nisso piamente, foi um grande pacifista. Ele é um indiano que estudou na Inglaterra, estudou em Oxford. Numa outra oportunidade vou contar uma outra história muito legal dele para vocês. Mas Gandhi, ele estudou aqui no mundo ocidental, mas ele não perdeu os elementos do hinduísmo, que é a religião da Índia. E ele era um pacifista. Então, ele sempre acreditava que a mudança começa em mim. E é legal quando a gente vê esta frase dele, porque não é só uma frase de efeito, de impacto. Gandhi comandou a independência da Índia do domínio inglês desta forma, de uma forma pacifista. Ele fez um movimento na Índia de boicote pacífico às empresas e aos produtos ingleses, até que a Inglaterra não resistiu e deu a independência para a Índia. Então, esse é um indivíduo que viveu uma vida de transformação. E eu acredito muito nisso, que a mudança começa em mim. Quando eu mudo o mundo. Curte aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal do YouTube.